Jó capítulo 9. Então Jó respondeu: Eu sei disso muito bem, não é novidade. Mas pode um mortal ser considerado justo diante de Deus? Se Deus quisesse pedir contas ao homem, seria possível responder sequer uma das 1000 perguntas que ele fizesse? Deus é muito sábio e poderoso. Quem pode desafiá-lo e sair vencedor? Na sua ira, ele é capaz de mover e destruir montanhas tão depressa que nem se pode ver. Ele pode sacudir os alicerces da terra e tirá-la do seu lugar. Se ele mandar que o sol não nasça, ele não nascerá, e ele pode apagar o brilho das estrelas. Sozinho ele formou os céus, ele anda sobre as grandes ondas do mar. Ele criou as grandes estrelas e os grupos de estrelas para a Ursa Maior, o Órion, as Pleiades e as constelações que brilham nos céus do sul. Ele realiza grandes milagres, tantos que é impossível contar e ver. Ele está sempre perto de mim, mas não posso vê-lo. Vai sempre adiante em meu caminho, mas não o percebo. Quando ele decide ficar com alguma coisa, quem é capaz de impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que o Senhor está fazendo? Deus não deixa de cumprir o castigo que sua ira exige. Ele esmaga os príncipes de nações poderosas como o Egito. Quem sou eu, pois, para pedir satisfações a ele? Como achar palavras para argumentar? Mesmo que eu fosse inocente, não discutiria com ele. Pelo contrário, pediria a sua misericórdia, pois ele é o meu juiz. E mesmo assim minhas orações fossem respondidas, custaria a crer que ele tivesse dado ouvidos à minha voz. Ele me esmagaria como uma tempestade violenta e sem motivo ele aumentaria as minhas feridas. Ele nem me deixaria recuperar o fôlego, mas encheria a minha vida de amargura. Farei uso da força? Ele é mais forte. Chamarei Deus ao tribunal? Quem o intimaria a comparecer? E eu, por acaso sou justo? Minha boca me condenaria. E mesmo que aos olhos dos homens eu fosse considerado justo, Deus me declararia culpado. Eu tenho certeza de estar inocente diante de Deus, mas não me importo com isso. Minha vida não vale nada, já não faz diferença, por isso digo, Deus castiga tanto o justo como o pecador. Quando uma desgraça mata de repente, ele zomba do desespero do inocente. Este mundo é dominado por homens perversos e Deus cobre os olhos dos juízes. Se não é ele quem causa todo esse mal, quem é, afinal? Meus dias correm mais depressa do que um atleta, eles fogem sem um lampejo de alegria. Minha vida passa depressa como um barco veloz, como a águia que se lança sobre a vítima. Eu posso dizer a mim mesmo, esse meu sofrimento não existe, não vou mais reclamar contra Deus, vou esquecer minha tristeza e sorrir. De nada adianta, porque me apavoro com as minhas dores, pois sei que não me considerará inocente. E se ele já me considerou culpado, para que então continuar lutando? Mesmo que eu me lave com a água mais pura e limpe minhas mãos com soda, eu sei que o Senhor me afundaria num poço de lodo, ó Deus, e perto de mim até as minhas roupas sujas pareciam limpas. Deus não é homem como eu. Se fosse, poderíamos ir ao tribunal e discutir nosso caso perante o juiz, mas não há um juiz capaz de decidir nossas questões com Deus e nos deixar em paz com ele. Quem dera ele parasse de me castigar. Assim eu não viveria dominado pelo medo. Então poderia falar diretamente com ele sem medo e dizer que não sou culpado. Jó capítulo 10. Estou cansado de viver, vou abrir meu coração e contar a todos os meus sofrimentos e a tristeza que enche a minha alma. Direi a Deus, não me condene, diga-me que acusações o Senhor tem contra mim. O Senhor acha justo que eu receba um castigo tão pesado enquanto os perversos sobem na vida e vivem felizes? Afinal, eu também sou sua criatura. Por acaso o Senhor tem olhos de carne? O Senhor julga como os mortais? Por acaso a sua vida é tão curta como a nossa? Ou são os seus anos como os anos de um homem? Por que o Senhor procura investigar os meus pecados e se informa das maldades que cometi? O Senhor sabe que não sou culpado e que ninguém pode me livrar da sua mão. Com as suas próprias mãos o Senhor me formou com todo o cuidado. E agora o Senhor irá me destruir? Lembre-se que sou feito de barro, porque agora quer me fazer voltar ao pó. O Senhor já não me derramou
como se eu fosse leite, e já me coalhou como queijo. O Senhor cobriu a minha carne de pele e me deu uma estrutura de ossos e tendões. Na sua bondade me deu vida e cuidou do meu espírito. Em todo esse tempo havia um propósito secreto em seu coração, mas agora eu sei bem qual é esse propósito. O Senhor me observa de perto, e se eu pecar, o Senhor não deixa de castigar a minha ofensa. Sendo pecador, não tenho esperança de escapar, e se eu fosse justo, isso não me ajudaria em nada. Estou coberto de vergonha e consciente da minha aflição. Se eu tento afirmar minha inocência, o Senhor me persegue como um leão feroz e me castiga com um poder que não posso explicar. O Senhor sempre tem testemunhas que me acusam e lança sobre mim a sua grande ira. Sofro grandes ataques, como se o Senhor fosse um exército. Então, por que me deixou nascer? Quem me dera ter morrido antes de nascer? Eu nunca teria conhecido os sofrimentos dessa vida. Teria ido direto do ventre de minha mãe para a sepultura. Já estaria no fim dos poucos dias de vida que eu ainda tenho. Pare de me castigar e deixe-me em paz. Para que eu tenha um instante de alegria, antes de partir para o lugar de onde não voltarei, para o reino da escuridão e da morte, para uma região escura de trevas profundas como a noite, terra da sombra e da desordem, onde a própria luz é escura como a meia-noite. Jó capítulo 11. Zofar, o naamita, respondeu: será que todas essas palavras vão ficar sem resposta? Será que você vai tentar se justificar com essa conversa? Você pensa que toda essa conversa tola calará as outras pessoas? Pensa que pode zombar e desafiar Deus sem ser repreendido por alguém? Você afirma que sua vida é perfeita aos olhos de Deus e que você é inocente. Ah, quem dera Deus lhe falasse e dissesse o que ele pensa a seu respeito. Quem dera ele lhe mostrasse tudo o que sabe a seu respeito. Então você conheceria a verdadeira sabedoria de Deus, que é tão grande e complexa. E fique sabendo que Deus ainda está deixando de lado uma parte de seus pecados. Por acaso você conhece os mistérios de Deus? É capaz de compreender o Todo-Poderoso na sua pureza e perfeição? A sabedoria divina é mais alta do que os céus. Como é que você pretende discutir com ele? A sabedoria divina é mais profunda que as profundezas. O que você poderá saber? Deus é maior do que a terra e mais vasto do que o mar. Se ele considera um homem culpado, julga esse homem e lhe dá o castigo merecido. Quem poderá impedi-lo? Será que Deus não conhece muito bem as pessoas que não sabem nada? Sem esforço, ele conhece a maldade de cada um, e você se julga sábio. O homem só será sábio no dia em que a cria de um jumento selvagem nascer do homem. Contudo, faça um propósito de consagrar seu coração e estender as mãos para ele. Abandonar o pecado que mancha as suas mãos e não permitir que a maldade habite em sua casa. Então você poderá andar de cabeça erguida sem envergonhar-se, firme e sem medo. Os seus sofrimentos ficarão para trás como as águas passadas e você nunca mais se lembrará deles. Sua vida será clara como o meio-dia, e as horas que antes eram escuras como a noite se tornarão claras como um dia sem nuvens. Você viverá tranquilo e a vida será cheia de esperança. Você dominará em paz e segurança. Não haverá inimigos para perturbar o seu sono, pois todos vão querer a sua amizade. Os pecadores rebeldes, por outro lado, se cansarão à procura de refúgio, mas não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a única esperança, o único consolo será a morte.